O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Alegrai-vos sempre no Senhor, vos repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Filhos, são essas palavras da antífona de entrada nessa missa do terceiro domingo do Advento, que por isso é chamada de Gaudete, Domingo da Alegria. A primeira leitura de Isaías que ouvimos hoje é um grito de esperança para o povo que voltava do exílio. E diante de tanta destruição e de tanta coisa ruim que tinha acontecido, era necessário, mais do que nunca, uma palavra de ânimo, de esperança, para que o povo cresce nas promessas de Deus, pudesse voltar e reconstruir a sua vida, as suas cidades e também o templo. Porém, é dito algo que vai muito além do que simplesmente voltar para a própria pátria. Criai ânimo, vede, é vosso Deus. Ele vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como cervo e se desatará a língua dos mudos. Como entender essa palavra? Quando estamos diante da passagem do Evangelho, quando nosso Senhor vai responder aos discípulos de João, não é tanto João que estava em dúvida. Cremos que eram alguns discípulos de João que estavam em dúvida sobre Jesus. Desde o batismo, que João sabia quem era Jesus Cristo, mas o povo não sabia. Nem mesmo os discípulos de João, que provavelmente, como todo judeu comum daquela época, talvez estivessem esperando um Messias do tipo político, como de certa forma até hoje muitos judeus ainda esperam alguém que restaure o antigo reino de Davi e que refaça o templo. Foi mais por eles. E a resposta que Jesus dá não é nem que é sim, nem que é não, mas mostra o que está acontecendo. Ide e contai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Não há muita diferença entre as dúvidas dos discípulos de João e as dúvidas de muitos de nós dos dias de hoje. Nós queremos formar o nosso intelecto com clareza e ficamos muito apegados ao sim ou não, pode ou não pode. E meus filhos, existem questões que se responder com apenas um sim ou com um não é suficiente. Responder apenas com um pode ou não pode não é suficiente. Tem certas questões que mesmo que a gente formule uma frase bonita de efeito para colocar na rede social, também ainda não é suficiente. A resposta de Jesus não é nova. Quando a gente olha os primeiros capítulos do Evangelho de São João, a vocação dos primeiros discípulos, o que é que acontece? Alguns chegam e perguntam: Mestre, onde moras? Qual a resposta de Jesus? Vinde e vede. E eles passaram aquele dia com ele. Depois daquele dia, o que é que acontece? André procura Simão para dizer logo o quê? Encontramos o Messias. Tem certas questões, meus filhos, que a gente precisa estar com ele, bebendo da fonte, sendo agraciado e testemunhando os outros que igualmente são agraciados, ou talvez até mais agraciados do que nós. Porque quando testemunhamos o que Deus faz na vida do outro, se a gente não se alegrar, não se aprendeu nada do Evangelho. Tem gente que quando vê a graça do outro se infla de inveja. É porque não encontrou Jesus ainda. Ou talvez imagina que graça é apenas algum tipo de favor onde eu consiga alguma coisa de Deus. E não se dão conta que Deus se deu. Deus já deu Ele mesmo a nós. Qualquer coisa que a gente demonstre interesse será um retrocedimento, é voltar atrás, é voltar ao tempo em que a gente vivia sem Deus e por conta disso projetava a própria satisfação, o próprio prazer, a própria felicidade em coisas fora de Deus. Sim, existem questões em que não podemos responder monossilabicamente ou com uma frase que caiba em talvez poucas palavras. Alegrai-vos. Ainda na semana passada eu recordava que cada domingo do Advento tem um verbo que se refere ao Senhor e um verbo que se refere a nós. Vamos recordar? Há 15 dias atrás, o primeiro domingo do Advento dizia sobre Ele virá. E para nós o que se dizia? Vigiai. Na semana passada sobre Ele se dizia, Ele vem. E para nós qual era o verbo? Convertei-vos. E hoje, estão curiosos? Alguns já regalaram os olhos ali que eu vi. Sobre nosso Senhor, que verbo dizer? E para nós, acho que para nós já ficou mais do que evidente. Mas deixa eu dizer assim, pegando a mesma pedagogia que adotei nas semanas anteriores. Hoje é dito, Ele já está no nosso meio fazendo a obra dele. É muito verbo, né? Já está fazendo a obra dele, agindo, já está agindo em nosso meio. E para nós é alegrai-vos. Porém, para entender esse verbo para nós, porque o verbo dele a gente já entende. Vocês vão ficar carecas, como eu estou ficando, de falar, vocês vão ficar careca de ouvir. Que o que Deus precisava fazer por nós, Ele já fez.
Ele não precisa fazer mais nada. Quem cai na besteira de exigir a toda hora um milagre pessoal é porque não está crendo, na verdade está duvidando de nosso Senhor. Tudo o que Deus precisava fazer por nós, Ele já fez. Se tivéssemos um pingo de fé, como muita gente do passado tinha, isso já seria motivo suficiente para ter alegria fazendo parte da nossa vida. Não vamos confundir isso que se fala de alegria com aquilo que muita gente erroneamente entende. Muita gente interpreta euforia como se euforia fosse alegria. O que é euforia? Euforia é uma reação química que acontece com o nosso corpo quando nós experimentamos uma emoção muito forte. Então tem uma glândulazinha no nosso cérebro que ativa a produção de alguns hormônios que nos deixam eufóricos, principalmente a adrenalina. Por exemplo, tem um certo time que parece que anda fazendo uma boa campanha por aí, não vou fazer a propaganda não, até porque eu estou olhando para uma capinha de celular que está cheia do símbolo desse time. Quem está do lado daí não está vendo, mas eu que estou do lado daqui eu estou vendo. É engraçado. Tem um certo time, parece que fez uma campanha interessante e ganhou alguns títulos ou partidas. Quando o time do seu coração ganha uma partida ou uma final de um determinado campeonato, o que é que acontece com o torcedor? Ele fica... Ah, estão aprendendo palavras chiques agora. Eu pensei que o povo dizia, ele fica alegre, padre. Ele fica eufórico. Grita, urra, pula. Beija e abraça quem está ao redor. Não repara se o outro cabra está fedendo, nem repara se o cara está beijando outro cara. E assim por aquela bagunça. É por isso que já tem gente que gosta de assistir os jogos, quando tem muita gente, de preferência com um monte de cerveja, não é assim? Cerveja, que coisa, né? Cerveja só, uma coisa dessa. Aí vão lá, aquilo é euforia, quando o seu time faz um gol no final do campeonato. É euforia quando o seu candidato ganha uma eleição. É euforia quando você tem a notícia de uma aprovação, de algum exame, numa prova. Isso é euforia. A alegria de que a palavra de Deus nos vem exortar não é a mesma coisa. Talvez até alguém poderia dizer, mas como? Já lhe disse, tem certas coisas que não se explicam com poucas palavras. Já ouviram falar de São Francisco de Assis? O meu xará santo? Pois, uma certa vez São Francisco deu um ensinamento para os seus discípulos sobre a verdadeira alegria. Um dos santos que mais experimentou a alegria foi São Francisco de Assis. E, interessante, foi um dos santos que mais pregaram a penitência e quem mais fez penitência. Hoje em dia o povo só quer lembrar de São Francisco falando com viadinho, com lobinho ou com passarinho. Ou porque chamam, não é, irmão sol, irmã lua, irmãs estrelas, irmã água. São Francisco fazia penitência, ensinava a penitência e pregava a penitência. E quando tempo de penitência, não tinha imagem, não tinha vela benta, não tinha altarzinho com uma toalha vermelha, não tinha nada disso, isso aí tudo é invenção. Quando São Francisco inspirou uma quaresma de São Miguel, ele fez 40 dias de penitência. Mas parece que ninguém hoje em dia quer fazer penitência, né? Então ele falando sobre a alegria, ele comparou, por exemplo, com o irmão que estava com ele, voltando de uma viagem, e disse que se nós chegássemos, o que seria a verdadeira alegria? Ele
Será que seria dar a vida por Jesus? Não, não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, nós só experimentaríamos a verdadeira alegria se chegássemos num lugar e por causa da gente imitar Jesus, a gente fosse desprezado, baterem a porta na nossa cara, dizer que não nos conheciam e nos deixassem ao relento morrer de frio. Isto para nós seria a perfeita alegria. O irmão Leão não entendeu. Mas veja bem o que ele falou. Se por sermos de Cristo e por imitarmos o Cristo, fôssemos tratados desta forma, isso seria a verdadeira alegria. Porque o santo intuiu que quem não tiver Deus não tem verdadeira alegria. E o próprio Jesus havia dito: felizes sereis quando vos injuriarem, perseguirem, maltratarem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. A impressão que dá é que nessas horas São Francisco pode ter se drogado, fumado um baseado, mas maconha não existia naquele período, naquela ocasião e naquele lugar geográfico. Então não vamos pensar que o santo estava doido. Tem muita gente hoje também querendo pintar o São Francisco como se fosse um hippie que fuma um baseado de maconha todo dia. Não vamos chegar a esse exagero, mas compreendamos. O que o santo quis dizer? Que só vive como Cristo quem é ajudado por Cristo. Quem vive como Cristo vai entrar em rota de colisão com as maldades do mundo, não vai ter como escapar de dor e de sofrimento. Portanto, a alegria não é uma vida tranquila, livre de dor, de sofrimento, de dificuldades. Alguém pode estar gritando de dor, mas não ser triste. Alguém pode estar inquieto, com a voz embargada e a lágrima descendo, mas não está triste. Existe diferença. Muita diferença. A alegria é o resultado daquelas 3 virtudes que só Deus tem para nos dar. E quando a gente procura viver a partir daquelas 3 virtudes, a alegria, que é a plenitude de vida, o resultado da ação de Deus em nós, ela será experimentada. E por mais que eu diga as palavras mais bonitas que eu pudesse encontrar, que jamais lhe explicaria, se você viver essas 3 virtudes, você vai compreender, porque você terá experimentado em primeira pessoa. Quais são as 3 virtudes? As virtudes teologais, meus filhos. A virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. Eu não estou ensinando nenhuma novidade. Quando a gente lê os santos da igreja, eles já diziam isso aí. Eu estou tentando apenas simplificar. Se bem que algumas coisas não são tão simples. Como falar de alegria quando o corpo dói? Quando falar de alegria, se tem gente doente, gente que a gente ama, doente. Como falar de alegria num mundo cheio de injustiças? Quando falar de alegria num país governado por gente que não tem o bem comum a peito? Como falar de alegria quando o aparelhamento de certos poderes que deveriam velar pela justiça para o nosso povo, e eles são aparelhados para defender apenas quem reza na linha de um determinado partido? Como falar de alegria no meio de um país onde tudo fica mais caro toda semana? Como falar de alegria onde a vida do pobre cada dia fica mais pesada? Podemos até inventar, e alguns são mestres, principalmente quando tem dinheiro envolvido, de distribuir pão e circo e causar de novo euforia nas pessoas e assim fazer de conta que o povo é feliz.
Vivemos num mundo assim. E caímos talvez, ou melhor, nos expomos talvez àquela tentação de pensar a alegria apenas uma euforia, uma emoção vivida até as últimas consequências. Tem muita seita por aí que promove esse tipo de alegria. Não é à toa que as músicas em determinados lugares não são feitas para louvar a Deus. São feitas para o povo se divertir. Tem muitos lugares por aí, viu? E às vezes até dentro da nossa própria casa tem alguns colegas de escola cometendo esse pecado. Porque parece que a intenção é fazer com que o povo se sinta bem. Muitos já sabem o que eu penso a respeito. Quando vivemos a fé e cremos realmente, nosso coração enche-se de sentido. Se ele está vazio, não há alegria. A alegria só é possível quando o nosso coração está cheio de sentido, está preenchido com aquilo que realmente vale a pena. Quando se tem esperança de verdade, e a gente sabe que a passagem neste mundo tem um começo e um fim, mas o fim da passagem desse mundo não é o fim da nossa existência. A esperança que faz a gente não perder o céu de vista, mas também não faz a gente ficar com a cabeça nas nuvens, faz a gente agir aqui como se já fosse de lá, como eu dizia semana passada. Sim, teremos todas as motivações para uma vida plena. E quando vivemos a caridade, não caridade da esmola a um necessitado, como muita gente às vezes reduz o significado. Caritas, caridade, traduzido em português, é aquele amor gratuito com que Deus nos ama, agindo conforme o seu ser, e que Ele nos capacita para agir conforme Ele. Porque caridade é amar como Deus ama. Caridade, e como é que Deus ama? Deus ama ao ponto de renunciar a si mesmo e dar a vida por nós. Se entendemos que a vida só vale a pena a partir dessas virtudes entendidas e vividas, teremos o coração preenchido. Nossa existência vai ter sentido. E por mais que a gente grite num momento de dor ou de um sofrimento, a tristeza não vai cancelar todas aquelas motivações que as virtudes dadas por Deus nos concede e que faz com que a gente encare tudo de novo, mesmo sabendo que o dia seguinte pode ser igual em desafios ou até mesmo pior. Ele virá, vigiai. Ele vem, convertei-vos. Ele já está agindo entre nós. Alegrai-vos, porque se você crê, já é ação dele. Se você tem esperança, já é ação dele. Se você já está vivendo, inflamado o coração da caridade de Deus, já é ação dele. E você está já antecipando aquele estado de plenitude de vida. Mesmo que nunca alcance por completo enquanto está de passagem nesse mundo, mas já está começando. Alegrai-vos, é o nosso Deus, Ele já está agindo. No Evangelho, cada milagre precisa ser compreendido muito além do relato da cura física. Quando é dito, por exemplo, o que vistes? Os cegos recuperam a vista. Curar o cego não é apenas resolver uma deficiência visual. O significado é muito mais profundo. É arrancar alguém das trevas, do domínio do mal, do estar numa vida sem direção, perdido. Os cegos veem, ou vocês ainda não enxergam?
Os paralíticos andam. Curar um paralítico não era simplesmente resolver uma deficiência de locomoção. Era muito mais do que isso. Era fazer com que alguém que não conseguia caminhar com liberdade pudesse fazê-lo, porque a graça o iluminou. Não é à toa que naquela cura do paralítico que abriram o teto da casa, a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Filho, os teus pecados estão perdoados. O que realmente impedia aquele homem de ser livre não era a paralisia de suas pernas, era o fato de ainda ser escravo dos seus pecados. A cura das pernas foi uma consequência da cura da primeira paralisia. Quando é dito, os surdos ouvem, não é simplesmente que uma deficiência auditiva foi sanada. Alguém pôde ouvir a verdade, pôde crer, pôde dar uma resposta, pôde talvez criar juízo porque ouviu um conselho que precisava. Os surdos ouvem, estejam atentos. Quando é dito os leprosos são curados, não é apenas a deficiência de uma doença que naquela ocasião não tinha cura, que foi resolvida e as feridas desapareceram. Alguém foi arrancado à maldição, alguém foi reintegrado numa vida comum, numa vida normal, numa vida decente, porque o leproso, ele era colocado para fora, ele era contagioso. Alguém estava com um pecado que não era somente para si, levava os outros a pecar também. Os leprosos são curados. Alguém deixou de viver numa vida de pecado, uma vida de escândalo que levava os outros a pecar, conduzia os outros ao pecado. Então, portanto, quando alguém se converte, tudo isso aqui começa a se tornar realidade. Os mortos ressuscitam. Quem perdeu a graça de Deus começou a recuperar, poxa. Até quando a gente vai entender isso aqui apenas como um anúncio de milagres literais ou, desculpe o termo, rasteiros? Vejo alguns querendo provar a Deus, mas na verdade acabam provando apenas a sua própria arrogância, querendo fazer espetáculo com pessoas com deficiência visual, auditiva, locomotiva ou qualquer outro tipo. Quando na verdade o significado vai muito além da coisa física. Quando diz os pobres são evangelizados, aos pobres, aqueles mais necessitados, é chegada a boa notícia. E a boa notícia se chega com um anúncio que se dá não apenas com as palavras que são lidas, ou declamadas, ou declaradas, ou pronunciadas, ou num discurso bonito. Os pobres são evangelizados, ou seja, aqueles que não tinham nada. O amor os alcançou. Ele está agindo em nosso meio. Alegrai-vos. Consigam ver, como alguns que estavam na cegueira já veem. Consigam ouvir, como alguns já conseguem ouvir, e deixam-se corrigir, e conhecem a verdade, e a partir dela agora pautam a sua vida. Os leprosos são curados. Gente que não escandaliza mais, que antes levava ao pecado e hoje está ajudando os outros a sair também do pecado, como já experimentou este resgate. Meus filhos, sempre o Senhor nos salva para que sejamos instrumentos de salvação. Sempre o Senhor vem primeiro a nós. Porque quando através de nós for até os outros, o Senhor estará chegando aos outros. Nós teremos sido apenas simples instrumentos. E felizes seremos se o Senhor querer dispor da nossa liberdade e nós pudermos dizer:
conte comigo. Onde está a verdadeira alegria se a sua vida for vazia, se não tiver sentido? Onde está a verdadeira alegria se você precisar encher a cara de álcool quando na sobriedade você já é tornado capaz por Deus de fazer coisas grandes? Onde está a verdadeira alegria se você acha que o simples prazer que qualquer coisa neste mundo possa lhe dar vai lhe, quem sabe, satisfazer o coração, quando na verdade só fica o vazio para o dia seguinte? Ele já está agindo em nosso meio. Alegrai-vos, mesmo que não haja euforia, mesmo que não haja talvez um sorriso com dentadura bonita para mostrar, até porque nem todo mundo tem como tratar os dentes e ter um sorriso maravilhoso. Para estar alegre, eu não preciso necessariamente estar sorrindo. Às vezes até brigando, a gente pode estar mais alegre do que muita gente que está pulando eufórico atrás de um trio elétrico. Ele virá, vigiai, ele vem, convertei-vos, ele já está agindo no meio de nós. Se você ainda não percebeu, eu só posso pedir a Deus a graça de que você perceba ele já agindo. Se ainda não em você, pelo menos perceba já nos outros e alegre-se por isso. Não morra de inveja, não seja mais um infeliz neste mundo. Não morra de inveja, alegre-se com a alegria do outro que antes estava perdido e encontrou o Senhor, ou melhor ainda, foi alcançado, foi encontrado pelo Senhor e já está tendo a sua vida transformada por Ele. Ele já está no meio de nós. Alegrai-vos, sem precisar de enrolações. Fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vede o agricultor, ele espera. E se a gente sabe que é Deus que escolhe os tempos e os modos de cada coisa acontecer, por que a ansiedade? Na terra como no céu. Mesmo que a sua consciência lhe recorde que ainda não é, mas haja como se já fosse, como se já estivesse. Mesmo que você ainda não perceba talvez uma graça grande, maravilhosa, como percebeu na vida do seu vizinho, não morra de inveja do seu vizinho, mas agradeça por ele, que no momento que você menos esperar, você será surpreendido também. Nisso eu creio, porque nesses 20 e tantos anos de sacerdócio, é isso que eu tenho testemunhado todo dia. Motivos para gritar e chorar, muitas vezes a gente tem, até de sobra. Mas de entristecimento, não. Na fé, na esperança, na caridade. Virtudes dadas, virtudes recebidas, virtudes vividas. Creia, espere e ame. O resultado será um coração preenchido, uma vida plena. E a alegria nunca vai deixar a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.